Bom dia, peritos! Vamos para o nosso segundo vídeo aqui do canal. E conforme combinado com vocês, falaremos sobre tipos de perícia. Perícia judicial e perícia extrajudicial. Falaremos também sobre petição. Você sabe o que é uma petição? Para que serve a petição? Quais são os tipos de petições? E, por fim, falaremos sobre um assunto que o perito gosta muito: honorários periciais. Afinal, quem não gosta de receber o seu honorário pericial? Então, não perca tempo, já se inscreve aí no canal e vem comigo! Olá, peritos! No vídeo de hoje, conforme combinamos, falaremos sobre tipos de perícia, perícia judicial e perícia extrajudicial. Falaremos também sobre petição. O que é uma petição? Para que serve a petição? Quais são os tipos mais usados de petição? E, por fim, falaremos sobre honorários periciais. Então, muita atenção, preparem-se e vem comigo! Nós temos dois tipos de perícia: a perícia judicial e a perícia extrajudicial. Na perícia judicial, o juiz, que é quem vai julgar o processo, tem as duas partes, o autor e o réu, ou o requerente, o requerido, o reclamante, a reclamada. Esse juiz, ele não tem capacidade técnica para um assunto específico, como, por exemplo, revisão de contrato bancário, cálculos trabalhistas, e quando ele não tem, ele vai nomear um perito judicial para poder auxiliá-lo na tomada de decisão. Então, nós temos o autor e o réu, o juiz, que vai nomear um perito judicial. Esse autor e o réu, ou então esse requerente, o requerido, por sua vez, ele vai indicar o seu assistente técnico pericial. Então, dentro de uma perícia judicial, nós temos perito judicial nomeado pelo juiz, o perito assistente técnico indicado pelo autor, pelo requerente, pelo reclamante, e temos também o perito assistente técnico indicado pelo réu, pelo requerido ou pelo reclamado. Numa perícia judicial, nós podemos ter até 3 peritos ou mais, dependendo do caso. Se for um caso muito difícil, com muita complexidade, como já aconteceu comigo, o juiz nomeia 2 peritos judiciais, Nesse caso, se ele nomear 2 peritos judiciais, nós poderemos ter, até 4 peritos trabalhando num processo judicial. É claro que cada perito aqui tem a sua equipe, de perícia, ou então alguns trabalham sozinho. Mas de principais aqui nós temos esse nomeado pelo juiz, e dependendo da complexidade pode nomear até mais que um perito, e temos os peritos assistentes técnicos indicados pelas partes. Antes da gente fechar a explicação sobre a perícia judicial, eu gostaria de levantar aqui a importância desses peritos assistentes técnicos no processo, tanto de uma parte como da outra, O que ocorre? O juiz, se ele não for especialista naquela matéria específica daquele conflito de interesses, ele vai nomear um perito judicial para emitir um laudo sobre aquele assunto e lhe auxiliar na tomada de decisão. Por sua vez, nem o autor, nem o réu, nem seus advogados são especialistas naquele assunto específico, que o perito vai emitir o laudo pericial.
Daí a fundamental importância que se tem de se indicar um assistente técnico especialista naquela matéria que está sendo discutida naquela ação. Como exemplo, vamos supor que a matéria discutida nessa ação seja um financiamento bancário. Nem o autor, nem seu advogado, nem o réu, nem seu advogado é especialista em achar taxa de juros no contrato, é especialista em calcular o valor do anatocismo gerado naquele contrato e assim por diante. Já um perito assistente técnico, contratado e indicado pela parte, é especialista naquele assunto e ele vai poder, com toda expertise, criticar o laudo do perito judicial e assim ajudar a parte que lhe contratou a ter um êxito nesse processo, né, naquela ação. Então, é de fundamental importância a contratação, né? Tem parte que não contrata seu assistente técnico e nem indica no processo, e eu já vi muita gente perder a ação devido a isso, a não contratar um assistente técnico para lhe auxiliar tecnicamente naquele processo. Nós temos também a perícia extrajudicial. Então, aqui, como exemplo de perícia extrajudicial, nós temos a perícia arbitral, né? Que é aquela que uma câmara de arbitragem e mediação vai julgar, né? Normalmente tem um árbitro, ou 3 árbitros, ou 5 árbitros, e assim por diante, sempre em número ímpar. Então, esse árbitro ou esses árbitros, se eles não são especialistas na área do conflito de interesse, né, especialista na área técnica daquele conflito, ele vai nomear um perito para poder lhe auxiliar na tomada de decisão. Como na perícia judicial, se o juiz não é especialista naquele assunto, ele vai nomear um perito. Na Câmara de Arbitragem e Mediação, se o árbitro não for especialista no assunto, ele também vai nomear um perito para lhe auxiliar. Nós temos também, como exemplo de perícia extrajudicial, quando uma empresa, um advogado ou uma pessoa contrata diretamente um perito para poder realizar uma revisão de contrato bancário, uma perícia de avaliação de empresa, de prestação de contas, um cálculo trabalhista e assim por diante. Essas perícias judiciais, elas ocorrem na justiça estadual, nas justiças federais, nas justiças do trabalho e assim por diante, todas dentro da esfera do poder judiciário. Já a extrajudicial, ela ocorre numa câmara de arbitragem e mediação, quando o árbitro nomeia o perito, e também pode ocorrer quando uma pessoa, uma empresa ou um advogado contrata diretamente o perito para a realização de algum trabalho pericial. Na perícia judicial, os procedimentos para atuação são bem mais formais. Já na extrajudicial, os procedimentos são bem mais simples, podendo iniciar uma perícia apenas com contato entre o advogado contratando um perito para atuar num trabalho pericial. Agora, vamos falar um pouquinho sobre honorários periciais, começando com a perícia judicial. Na perícia judicial, o juiz vai nomear o perito. Em seu despacho, dentre outras coisas, ele vai determinar a forma que esse perito irá receber esses honorários periciais. Existem várias formas. Vamos falar de cada uma delas aqui. Uma das formas é o perito receber a nomeação e a solicitação para que o mesmo estime os seus honorários periciais. Então, como exemplo, o juiz vai colocar em seu despacho: nomeio o perito José para a realização do trabalho pericial, o qual deve estimar os seus honorários no prazo de 5 dias. Nesse caso, o José, que foi nomeado perito, irá realizar uma estimativa de honorários periciais, levando em conta vários fatores, dentre eles as horas gastas para a realização do trabalho,
a complexidade daquele trabalho pericial, o vulto, ou seja, o valor discutido naquele conflito de interesse dentro do processo, o risco que o perito tem de emitir um laudo pericial com uma informação tecnicamente incorreta. Ah, ô Eric, como que é medido esse risco? Esse risco é medido da seguinte forma: quanto maior o valor discutido naquele processo, maior proporcionalmente o risco que esse perito tem de errar. Quanto maior o volume de documentos a serem analisados naquela perícia, maior o risco desse perito emitir uma informação errada. Então, ele tem que levar em conta todos esses fatores na hora de estimar os seus honorários. Uma outra forma é o juiz arbitrar o seu honorário. Então, em seu despacho, na nomeação do perito, ele vai colocar assim: nomeio o perito José e arbitro os seus honorários no valor de R$ 5.000. Ah, mas ô Eric, e se esses honorários de R$ 5.000 arbitrados pelo juiz forem poucos? Ou seja, esse perito gastou muito mais horas do que o juiz achava que ele ia gastar para realizar esse trabalho. Foi um trabalho muito complexo, com muito risco, um valor muito alto envolvido. O que o perito pode fazer? Ele pode solicitar um honorário complementar. Então, ele vai fazer uma petição para solicitar ao juiz um honorário complementar, porque aqueles 5.000 foi pouco para ele dentro de uma estimativa real. Qual que é outra forma? Outra forma é o juiz determinar que aqueles honorários sejam pagos ao final do processo. Ou seja, o perito faz o laudo, entrega, o processo é julgado, só depois, lá no final, é que é liberado esses honorários para o perito receber, e geralmente a parte que perde a ação é quem paga os honorários nesse caso de recebimento ao final. Uma outra forma é assistência gratuita, ou seja, quando a parte que solicita a perícia não tem capacidade financeira para poder arcar com as custas judiciais, dentre elas os honorários do perito. Nesse caso, a perícia é paga pela Defensoria Pública, de acordo com uma tabela que varia mais ou menos de R$ 300 a R$ 900, dependendo do valor da ação. Já no caso de uma perícia extrajudicial, o perito fica muito mais à vontade para negociar esses honorários diretamente com a parte que lhe contratou. Por fim, vamos falar sobre as petições dentro de uma perícia judicial. O que é uma petição? Petição, dentro de uma perícia, é um meio de comunicação entre o perito e o juiz. Essa petição pode ser de vários tipos, né? Então, como por exemplo, petição de honorário pericial, quando o perito vai estimar os seus honorários periciais, petição de complemento de honorário pericial, petição de aceite, quando o perito aceita aquele trabalho pericial, que é da sua especialidade técnica, petição de dilação ou prorrogação de prazo para entrega do trabalho pericial, quando o perito verifica que aquele prazo que o juiz estimou para ele realizar o trabalho não vai ser suficiente, ele vai solicitar uma dilação, uma prorrogação desse prazo. Petição de documentos, quando o perito analisa o processo e verifica que está faltando algum documento necessário para realizar aquele trabalho pericial. Então, ele vai solicitar, através de uma petição, os documentos que estão faltando para a realização do trabalho pericial. O perito nomeado pelo juiz, ele tem poder de polícia para realizar uma diligência até uma empresa, até uma instituição financeira ou qualquer local que ele deseje investigar ou examinar algum documento, alguma demonstração necessária para o seu trabalho pericial. É isso aí, peritos. Esse foi nosso segundo vídeo aqui do canal sobre perícia.
Espero que tenham gostado. Se gostou, já curte aí, se inscreve no canal e não perca nosso próximo vídeo, provavelmente na semana que vem, onde falaremos de como realizar um laudo pericial ou parecer técnico pericial na prática, como elaborar o seu laudo pericial passo a passo na prática, a gente vai mostrar aqui no canal. Então, não percam semana que vem, fiquem com Deus e até mais.